Neste início de século XXI, certas desigualdades da riqueza que pensávamos ter desaparecido parecem estar prestes a voltar a seus picos históricos ou até mesmo a ultrapassá-los, no contexto da nova economia global. Com base nas experiências históricas que apresentamos aqui, quais instituições e políticas públicas permitiriam regular de maneira justa e eficaz o capitalismo patrimonial global no século que se inicia? Hoje o grupo de estudos Piketty do Piketty vai discutir o capítulo 13 do Capital no século XXI. O título é Um Estado Social para o século XXI. Esse capítulo vai iniciar a última parte do livro, que é exatamente onde o Piketty vai começar a tentar dar respostas para os problemas de desigualdade que ele apontou ao longo de todo o livro. E aí ele vai retomar a centralidade do Estado como um elemento fundamental. Ele vai chamar a atenção para o fato de que esse Estado ele tem três funções elementares. O Estado funcionando como planejador e regulador da economia, o Estado funcionando, em segundo lugar, como investidor e ele próprio proprietário de capitais, e o terceiro, o Estado, que para ele vai ser a função mais importante, que ele vai tomar como centro da análise, que é o Estado como responsável por arrecadar impostos e realizar gastos. E quando ele faz essa observação, quando ele enfatiza esse terceiro elemento, ele vai, na perspectiva histórica, mostrar para a gente que, na verdade, o mundo da passagem do século XXI tem um peso de carga tributária, um peso do poder público muito maior do que em toda a trajetória histórica de desenvolvimento desde o século XVIII. Então ele vai mostrar que a gente pode dividir a história dos impostos em três grandes fases. Uma primeira, que vai do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, onde mais ou menos, na média dos países que ele analisa, os estados desenvolvidos faziam uma arrecadação de cerca de 10% ou 15% da renda nacional. Depois dos anos 20, e sobretudo depois da crise de 29, na década de 30, esse volume sobe expressivamente, para casa de 30%, 40%, e aí vai se estabilizar nesse patamar. Então ele vai mostrando como a história do desenvolvimento dos impostos e dos estados mostra como é que aquela instituição responsável por manter só os mecanismos de soberania nacional vai se transformando numa instituição responsável por implementar políticas públicas fundamentais para a promoção da igualdade de oportunidades e para a redução das desigualdades. Então, ele usa esse elemento para problematizar essa leitura do senso comum sobre o Estado mínimo. Quer dizer, mesmo no período mais recente, depois da década de 70, da década de 80, quando a gente tem esse avanço da globalização financeira, a discussão sobre o encolhimento do Estado, o debate sobre o Estado mínimo, mesmo nesse cenário, o volume de arrecadação de impostos sobe. Então, com isso, ele problematiza essa discussão do Estado mínimo e do Estado interventor. Na verdade, o Estado nunca foi mínimo, é um pouco isso que ele está dizendo nas entrevistas. A questão é, em não sendo mínimo, como é que ele realiza os gastos a partir daquilo que ele tributou. E o Banco Central, né? E, além disso, com a compreensão de que o Banco Central é um elemento fundamental, sobretudo, para contornar as crises. Né? Então, a gente vê aqui no gráfico que o Piketty usa 4 países, né, para apontar o crescimento da tributação, né, que chega no início do século passado, estava lá em 10%, menos de 10%, foi parar em quase 60%. Né? E na crise de 2008, né, que foi a grande crise do setor econômico, os Estados Unidos foi o centro, né, das atenções nessa crise, justamente por uma intervenção do Estado, né, um país que tem toda uma política, um discurso liberal, né, na adoção das suas políticas econômicas, tem uma característica do Estado forte, né, intervindo. Mas, na verdade, ele está mostrando aqui essa trajetória de crescimento da base de arrecadação fiscal do Estado. Como é que os impostos eles avançaram desde o século XIX até o século XX. Né, e até o começo do século XXI, alcançando esse patamar aí de casa média de 40% a 45%. E isso é interessante, exatamente como a gente está dizendo, para fugir desse debate do que é Estado mínimo e do que é Estado máximo. Porque o Estado é grande. A questão é em favor de quem esse Estado arbitra. Né? Então, por exemplo, a crise
de 2008, não se fez nenhuma ponderação sobre a necessidade do Estado intervir com volumes expressivos de recursos para poder salvar o grande capital financeiro que estava então em maus lençóis, né? Agora tem uma diferença entre o avanço da base de arrecadação fiscal, o aumento dos impostos, que é o que acontece na média histórica, e nos momentos de crise, quando esse Estado intervém, imprimindo moeda e organizando pacotes de liquidez para salvar empresas e bancos. É uma característica dos países do BRICS, né? Que a China também, ela se desenvolveu de uma maneira assim muito forte, né? de investimento em infraestrutura, a economia cresceu, né? Justamente por uma política desenvolvimentista, assim, né? De desenvolvimento. Não tem nenhuma experiência histórica de país que se tornou desenvolvido sem uma atuação intensa do Estado, né? Talvez o primeiro capitalismo originário inglês, naquele momento de transição do mundo agrário para o mundo industrial, né, possa ter esse elemento mais difuso, esse elemento da ascensão pelo empreendedorismo. Mas depois da experiência britânica, nem os Estados Unidos organizam a sua trajetória de desenvolvimento com base num liberalismo que tire o Estado das suas funções essenciais na economia, né? Então a trajetória de desenvolvimento dos Estados Unidos, da Alemanha, de todos esses países que a gente está apontando, são trajetórias de presença intensa do Estado. Mas ele condiciona a manutenção de direitos através do Estado a uma política de grande atuação do Estado na área fiscal. Sim. O Estado organiza a partir daí. Sim. Não fazendo a distribuição direta, quem tem, como você disse, quem tem mais vai ser redistribuído diretamente para quem tem menos. Mas através de uma política fiscal organizada, pensada e atuante, quer dizer, a presença constante do Estado dentro da política fiscal que vai garantir uma política social inclusiva de direitos, que vai garantir direitos tanto para quem tem mais quanto para quem tem menos, é isso? Isso, tanto que tem um trecho que ele vai dizer que não faz sentido ficar discutindo se imposto é bom ou imposto é ruim. Imposto é imposto, a gente tem que discutir é como ele é arrecadado e como ele é gasto. Então você tem experiências como a dos países nórdicos, de altíssima arrecadação, que alcança quase 60% da renda nacional, mas a oferta de serviços públicos faz com que essa alta arrecadação não seja um problema. O sujeito paga muito imposto, mas ele não precisa pagar plano de saúde, mensalidade de escola, seguro de vida. É curioso comparar o sistema educacional americano com o brasileiro, porque a gente faz o contrário, né? São duas formas, são os dois extremos opostos de não promover um Estado social, né? Porque nos Estados Unidos você cria melhores condições de acesso público ao ensino fundamental, mas trava a chegada no ensino superior. Aqui é o contrário. Exatamente. Que tem uma educação nem sempre de qualidade adequada no ensino fundamental, que impulsiona a parte da população tem que pagar a escola, e aí a universidade é pública. Mas só vai poder acessar esse serviço público, via de regra, quem conseguiu ter uma formação adequada e pagar por ela ao longo da trajetória escolar. Na próxima semana, o nosso grupo de estudo vai discutir o capítulo 14, repensar o imposto progressivo sobre a renda.